Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou Yara Gonçalves Dias e estou aqui hoje para explicar para vocês algumas coisas aí que estão acontecendo nos últimos dias com relação à segurança das escolas. Eu tenho recebido bastante inbox, WhatsApp e tudo mais, perguntando um monte de coisa, porque as pessoas, na verdade, não entendem muito do que é a segurança em escola, como que a gente pode fazer e tudo mais. Então eu vou dar alguns pareceres aqui para vocês poderem entender um pouco melhor. Bom, uma coisa que eu tenho que deixar claro, apesar de não gostar muito de fazer isso, ficar falando diploma e tudo mais, isso aí não tem nada a ver, mas enfim, vamos lá. Eu sou formada em Direito, Pedagogia, tenho MBA em Gestão Estratégica de Segurança Empresarial, sou especialista em Gestão de Pessoas, Carreira, Liderança e Coaching, sou autora do livro Coisas que os Pais Precisam Saber sobre os Filhos. Nesse livro, inclusive, a gente tem já capítulos de segurança, capítulos de procedimento de segurança e de como que você cria seu filho dos 6 meses de idade até quando ele entra na faculdade. Então, por que é legal eu falar isso para vocês? Porque a gente está vendo por aí um monte de parecer de especialistas, que na verdade não são especialistas de nada, porque alguns não sabem nem onde é que é a porta de uma escola. Então, a gente tem que falar isso para as pessoas poderem entender realmente o que está acontecendo. A gente até fez uma palestra, Mitos e Verdades na Segurança de Escolas, que está inclusive ainda aberta, mas a gente vai fechar logo as inscrições, porque a gente vai responder todos os questionamentos pessoalmente. Bom, então eu vou explicar para vocês que é a maior dúvida que eu estou recebendo ultimamente. Isso é ataque terrorista o que está acontecendo? Não, gente. Pelo que a gente tem de informação na mídia e pelo que a gente sabe do que é um ataque terrorista, a gente está vendo que não é um ataque terrorista. Bom, mas o cara pulou um muro e atacou dentro da creche. Pois é, ele fez isso, mas isso não configura um ataque terrorista. Por que eu estou explicando isso? Porque isso está gerando muita preocupação. Então a gente tem que tomar cuidado também com as informações que repassa. Tem alguns grupos que eu estou que já vem, é um ataque terrorista em tal escola. E às vezes foi só uma criança que esfaqueou a outra, foi só não, foi uma coisa séria. Mas enfim, não é um ataque terrorista, a gente não pode exagerar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as notícias que a gente está vendo e o que a gente está passando em frente. Bom, o terrorismo, ele tem intuito de intimidar cidadão ou um governo ou determinada causa, né? Seja política, ele tem determinada causa, política, econômica, religiosa. Bom, o que é um atentado terrorista em escola? Bom, vamos lá. Em 2011, a gente teve um atentado em Oslo, lá na ilha de Utoya. O cara foi com uma caminhonete com quase 1 tonelada de explosivo, parou em frente a uma torre de 17 andares que abrigava as dependências oficiais e botou lá a caminhonete para explodir. Após esse atentado, que deixou 8 mortos, ele saiu de lá, foi para a ilha de Utoya e começou a disparar contra jovens que participavam de uma reunião da Juventude Trabalhista, que era o partido do governo. Na audiência, inclusive, desse cara, ele fez saudação nazista e tudo mais. Então, isso foi um atentado terrorista. Aí nós vamos, atentado da creche em Blumenau. Foi um cara que foi lá, pulou o muro e atacou as crianças. Isso não configura um atentado terrorista. Pelo menos tudo que a mídia falou até agora não configurou um atentado terrorista, pelo que a gente entende de segurança. Aí foi lá o vigia da creche Janaúba, lá em Minas, mesma coisa, jogou fogo, botou fogo nas pessoas, botou fogo nele próprio, também não configurou um atentado terrorista, né? Porque eles não tinham a motivação que o outro primeiro lá teve. Aí a gente teve outras coisas, né? Outros atentados desse tipo, mas são poucos. Na maioria das vezes é o terceiro tipo de ataque, que é o quê? Um aluno que sofre bullying, na maioria das vezes, ou teve algum ato de violência praticado contra ele, ele vai lá, se arma, vai lá e ataca os colegas. A maioria, a regra, né, no fim, acaba sendo essa. O que a gente tem que tomar atenção, então, com isso? A gente não pode ficar realmente de braços cruzados. Nesse primeiro momento, é fundamental o que já era fundamental há muitos anos atrás. Eu defendo essa cruzada da segurança dessa forma, né? Que a gente começa primeiro na família, na escola, depois que a gente vai para as outras partes da segurança. Faz mais de 10 anos. Só meu livro é de 2011, então você vê, eu já falo disso há muitos anos. Tem artigo, entrevista, tem um monte de coisa no meu site para ver. Por isso que eu resumi lá o currículo, porque no fim tem como ver lá o currículo no meu site. Então, o que a gente percebe que a maioria das escolas não tem? Muitas não têm o controle de acesso ideal. E outras não têm, além do controle de acesso, a proteção perimetral.
Tá, mas o que que é isso? Controle de acesso. Você ter lá um lugar reservado, né, uma salinha que é a sua recepção, que não dá acesso para ninguém para dentro da escola. Para dar acesso, o que que a gente precisa? Cadastrar a pessoa. Se você vai levar a pessoa para falar lá com o diretor, você pega na mãozinha, você faz a sua identificação, o legal, uma identificação biométrica facial, né, para o pessoal que trabalha na escola. Abriu a porta, pegou na mãozinha do visitante, leva lá para quem ele vai falar. Vai falar com a diretora, entrega na mãozinha da diretora e pronto. Então, esse é o primeiro passo que a gente dá. A gente tem que controlar o acesso. O que acontece na maioria das escolas? Não tem isso. Fica aberto tudo para todo lado, todo mundo passa onde quer. Ah, nós vamos proibir o pai de entrar? De jeito nenhum, porque se eu fosse uma mãe, a escola me proibisse aí, que a coisa ia ficar feia mesmo. Então, você vai entrar, cadastra, autoriza, acompanha. Ponto. Isso que eu estou dando é uma solução 100% barata, porque você depende só de um procedimentozinho que você vai fazer ali, de uma tranquinha na chave se você não tiver o acesso biométrico. Por que eu estou falando isso? Eu não falo só para gente que tem escola com milhares de alunos, eu falo para gente que tem 40 pessoas na escola. E uma escola com 40 alunos, ela não tem quase nada de alunos, às vezes ela não tem nem o dinheiro para se manter bem tranquilamente no mês inteiro. Então a gente tem forma sim de começar a fazer a segurança desse lugar, mas a gente tem que ter boa vontade. Bom, então você tem lá sua recepção, você não tem o dinheiro lá para o acesso biométrico, chave na porta, acabou. Trancou, só vai entrar acompanhado, vamos identificar e pronto. Aí você tem lá uma escola que tem os muros baixos, você vai ter que mandar aumentar esse muro. O que você vai fazer? Botar lá em cima do muro uma concertina ou uma cerca elétrica. Por que você vai fazer isso? De colocar uma proteção perimetral em cima do muro? Porque quando o cara chegou lá em Blumenau, para você ter uma ideia assim mais real de como é que é a coisa, não tinha nada, ele pulou o muro. Se tem, ele já vai pensar duas vezes antes de tentar botar a mão na cerca elétrica e tudo mais. Qualquer coisa que ponha tem que estar sempre com a manutenção em dia para não ficar desligado. E o que é importante eu lembrar? Que se o cara estiver 100% motivado, não tem o que impeça, né? Então nós temos que ir por aí. Bom, fez isso, que é a sua parte enquanto escola. Vamos para palestra, para pai, professor, para aluno, para todo mundo de conscientização de cultura de segurança, o que não se tem no Brasil. O Brasil não tem cultura de segurança. Então muita gente chega para mim e fala, mas dá para fazer o que faz nos Estados Unidos. Ok, lá eles têm cultura de segurança, aqui nós não temos. Lá você pega uma criancinha de 6 anos e eu defendo que as crianças precisam começar nesse treinamento de segurança com 6 anos de idade. Lá a gente tem criancinha com 6 anos de idade que te repete o procedimento que é para fazer no caso de emergência. Então, a gente precisa dessas palestras para poder desenvolver essa noção que a gente precisa ter cultura de segurança. Ponto. É o segundo passo que vai ser da escola. Bom, terceiro passo aí. Nós precisamos de um alarme silencioso, que é uma coisa que vai ajudar. Ah, mas falaram ali que tem que ter um alarme que toque em toda a vizinhança. Tá. O que vai fazer um alarme que toque em toda a vizinhança? O cara que entra na escola para fazer um ataque, ele não é ladrão. Ele não está lá, ouve um barulho, ele vai sair correndo. Ele setou o que ele quer fazer. Então, ele já tem um perfil psicológico totalmente diferente de um ladrãozinho normal que vai entrar lá para roubar um celular, roubar alguma coisa, assaltar. Então, o que a gente tem que pensar? Esse cara que vai entrar, ele setou o que ele vai fazer, o perfil psicológico dele é outro, nada vai parar. Se você disparar ali o alarmezinho para tocar no vizinho e ele se ligar que foi feito isso, ele vai matar o primeiro que aparecer. A regra é essa, porque ele está ali para qualquer coisa. Na maioria das vezes, esses meninos ou as crianças, aí, os adolescentes que fazem esse tipo de coisa, acabam se matando em seguida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas soluções magníficas que o pessoal está arrumando por aí, porque isso é um perigo. Agora, se você contratou uma empresa de segurança lá, botou um alarme silencioso, deu um BO, você tocou ali embaixo da mesa, ou no botãozinho que você fica lá no controlinho no bolso, beleza, ninguém ouviu, foi um negócio bem discreto, tranquilo, vamos para a próxima. O que é importante o pessoal da escola ter? Treinamento específico com foco em segurança de escola. Quem não treina não sabe o que fazer. Então, se a sua escola nunca teve contato com ninguém que fala de segurança em escola, contrata uma palestra, contrata um treinamento, para as pessoas começarem a entender, porque só faz sentido para a gente o que a gente entende. De repente eu falo para você de segurança em escola, se você não foi atrás, não sabe nada, você fala, isso é besteira, não estou nem aí. Mas quando você escuta o que é de verdade a segurança de escola, você começa a pensar de outro jeito. Bom, então você já percebeu que a parte da escola seria essa. O que é fundamental? Fazer um diagnóstico de segurança para poder a gente levantar todos os riscos que essa escola está sujeita. Em torno, dentro e tudo mais.
ou o treinamento é feito específico para aquela unidade. Não dá para copiar e colar. Quem fala que um treinamento pode usar em todas as escolas está falando besteira, porque o dia a dia de todas não é igual. Então não tem como a gente fazer um só. Diagnóstico de segurança, a mesma coisa. Cada escola tem um dia a dia. Então é personalizado. Então isso tem que ficar bem claro na cabeça de todo mundo. Bom, começou pelo equipamento e tudo mais, fez o que tinha que fazer, agora vamos para outra parte, dos detectores de metais. Ah, vamos pôr na porta? Não, detector de metal é pai em casa. Vigia a mochila, espia o que tem dentro da mochila antes de liberar para a escola. Até porque a gente não pode esquecer que os pais são responsáveis pelos seus filhos menores. Ou seja, seu filho vai sair de casa, você tem que vigiar a mochila dele, dar uma revistada lá e ver o que tem dentro dessa mochila, não é não? Porque se você vê alguma coisa suspeita, você já aproveita e tira. Aí lá vem as bandidas mídias sociais, né? Que todo mundo xinga, e que agora elas não estão fazendo nada. Na verdade, eles nunca fizeram. Eu mesmo cansei de fazer denúncia para o Instagram falando que era nudez, eles responderam, ah, tudo bem, não infringe as nossas regras. Vamos ver se agora, com essa medida que saiu, vai mudar, né? Mas vamos esperar. Agora, eu não preciso esperar o controle do Estado para controlar meu filho, né não? Então, assim, chegou em casa, dá o telefone, esse negócio de telefone de criança e adolescente com senha, para o pai não saber, para a mãe não saber, não pode. Olha, aqui em casa, para vocês terem uma ideia, eu tenho filhos adultos que trabalham comigo, minha filha já até é advogada. Aqui todo mundo vê o telefone, todo mundo sem problema nenhum. Esse negócio de privacidade para adolescente, eu não sei de onde saiu. Eu, inclusive, falo no meu livro, né, o negócio de, eu vou voltar da festa às 4 horas da manhã. Mas peraí, por que você vai voltar às 4 horas da manhã? Né? Não tem essa da gente liberar tanto para filho. Ai, mas o meu filho não vai gostar de mim. Não, gente, ele vai pensar no futuro que você só se preocupou com ele. Óbvio que a gente tem todo um caminho para chegar nisso, né? Por isso que eu tenho lá o curso Escola de Pais, eu tenho meu livro Coisas que os Pais precisam saber sobre os filhos, que é exatamente para te explicar esse caminhozinho que você faz para botar o seu filhinho na linha. Agora, telefone celular, tablet, computador, você tem que ter acesso a tudo e fazer questionamento que você bem entender. Não adianta se você falar, mas meu filho fica bravo. Dane-se, simplesmente dane-se. Eu acho que até nesse primeiro momento, quando você não tem esse costume de fazer isso, você fala, filhão, é o seguinte, quero ver o teu, posso te mostrar o meu. Não tem nada de errado aqui. Se a gente não tem nada de errado, a gente mostra. E aí o outro fica até meio sem argumento, né? Eu sempre digo que o negócio é a gente quebrar o argumento das crianças e dos adolescentes, que rapidinho eles fazem o que a gente quer que faça. Bom, deixei aqui umas dicas rápidas, espero que você compartilhe esse vídeo. Tem lá uma palestra que a gente fez para você entender exatamente do primeiro ponto até o último, o que é segurança de instituição de ensino, por uma pessoa que pesquisa há mais de 13 anos, é pedagoga e tudo mais, né? O currículo tá lá, pode espiar lá no site. Então eu deixei tudo certinho para vocês nessa palestra. Aqui foi só um negócio bem rápido, para ter uma noção do que a escola já pode fazer, que isso não paga nada, né? O que eu falei, a não ser a cerca elétrica, que vai pagar para instalar se não tiver. Mas os procedimentos que a gente monta, tranquilo, a gente já pode montar. Aqui na Igualseg, para vocês terem uma ideia, a gente faz projeto de segurança para a escola. Então, a gente pensa num projeto diferente do que o pessoal pensa, né? Se você pegar alguém da segurança mesmo, ele vai pensar na segurança para fazer isso. Aqui a gente pensa também no pedagógico, no dia a dia daquela escola, em como que vai ficar a coisa depois que a gente instalar equipamento e tudo mais. Então a gente pensa aqui na solução completa. É uma coisa que pode realmente atender a todo mundo da melhor maneira possível. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Eu costumo falar meio rápido, né? Como vocês puderam perceber. Se ficou alguma dúvida, pode me mandar que eu respondo. E até o próximo vídeo.